Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje, última palavra sobre Tiago, autor da Epístola Universal de Tiago. Introdução, a primeira carta do apóstolo Pedro e um resumo de quem foi o apóstolo Pedro. Recebemos uma herança e salvação que ninguém pode tocar ou contaminar. A nossa fé tem que ser aprovada e testada com sofrimentos para que tenhamos a certeza da nossa fé em Jesus Cristo. Deus é santo e todos nós devemos ser santos e santificados por Ele em toda a nossa maneira de viver. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Em nosso último estudo da verdade da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós finalizamos a Epístola Universal de Tiago. Tivemos muitos aí vídeos de estudo, irmãos, para finalizar o livro de Gênesis, que nós já finalizamos, e vamos para o livro de Jó agora, mais sobre os ensinamentos da verdadeira criação de Deus, de toda a criação de Deus. Agora nós voltamos para os ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a última carta que nós estudamos foi a de Tiago, que finalizamos a carta de Tiago, dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos entrando na primeira carta universal do apóstolo Pedro. E, como nós já dissemos, em nosso último vídeo de estudo, nós vimos a finalização da carta do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Isso mais ou menos no ano 62 depois de Cristo nascer. Isto porque, segundo os estudiosos, esse Tiago, com um ano depois de escrever esta carta, foi martirizado, ou seja, foi morto pelas autoridades judias religiosas por pregar o Evangelho de Jesus Cristo no ano 63 depois de Cristo nascer. Havia vários homens importantes no Novo Testamento que se chamavam de Tiago. O autor identifica-se somente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Tiago é mencionado duas vezes no Evangelho, Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Nas duas passagens, ele é identificado como um dos irmãos consanguíneos de Jesus Cristo. Esse Tiago somente se tornou um seguidor do Senhor após a ressurreição. Ele estava entre os discípulos primitivos que, no cenáculo, esperavam pela descida do Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu e perseveraram de modo unânime em oração e súplica. Atos dos Apóstolos 1:14. Ele foi martirizado nas mãos dos judeus no ano 63 depois de Cristo, conforme relata o historiador judeu chamado Flávio Josefo. De um homem nessa posição de responsabilidade e autoridade, haver-se-ia de esperar uma carta pastoral de conselhos práticos concernentes a questões que afetavam a vida espiritual da igreja, sendo exatamente isto que encontramos e estudamos nessa epístola. Outros supõem que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeus, Mateus 10:2, que Herodes Agripa I ordenou a morte pela espada no ano 44 depois de Cristo, Atos 12:2, muito antes desse Tiago, filho de Alfeu, que nós estamos estudando. Contudo, os eruditos costumam repudiar esta tese de que seja o Tiago morto lá por Herodes, porque ali estava na perseguição da igreja. Foi quando começou a perseguição. E ele foi logo morto por Herodes, e o rei Herodes mandou prender até Pedro, que nós vimos aquele caso de Pedro preso, e o anjo que vai libertá-lo por causa da oração da igreja. A visão de que o autor seria o outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10:3, como nós colocamos aqui, ainda não é a decisão final. Ela é vista com hesitação pelos antigos eruditos, sendo que os modernos ainda discutem essa situação, inclinando-se mais para negar que seja ele. E hoje, irmãos, vamos para a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, porque a de Tiago nós já finalizamos. Podem ver o vídeo de estudo anterior, ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são os ensinamentos de toda a criação feita por Deus, não. São os ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Está lá a última carta, a carta de Tiago. Os irmãos vão ter mais informações sobre ele. Hoje nós iremos para a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, ou primeira carta de Pedro. E como nós conhecemos, primeiro de Pedro. Ela é a primeira epístola, a carta do apóstolo Pedro,
um dos 27 livros do Novo Testamento da Bíblia. Foi escrita aos estrangeiros dispersos das regiões de Ponto, da Galáxia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, naquela região. 5 províncias romanas da Ásia Menor, conforme Pedro 1:1. Silvano foi o escriba da carta, ou seja, aquele que escreveu. Pedro falava e Silvano escrevia. A autoria é de Pedro, mas quem escreveu foi Silvano, conforme Pedro, capítulo 5, versículo 12. Nesta carta, segundo o testemunho do próprio Pedro, ele escreveu a sua primeira carta enquanto estava em Babilônia. 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 13. É possível que também fosse dali que ele escreveu a sua segunda carta. A evidência disponível indica claramente que Babilônia aqui se refere à cidade às margens do rio Eufrates, a famosa Babilônia, e não se refere à cidade de Roma, conforme alguns têm afirmado, e o próprio sistema religioso católico romano ensina que Pedro foi para Roma e lá, na hora de escrever a carta aos romanos, a carta para o povo, em Roma, mudou o nome da cidade de Babilônia para Roma, com medo das autoridades romanas. Isso é mentira, irmãos. Pedro não tinha medo de morrer. Ele tinha Jesus em sua vida, irmão. E na hora de morrer, quando ele teve que morrer, ele morreu claramente, e conforme os estudiosos, morreu numa cruz de cabeça para baixo. Mas não foi em Roma, não. Não há evidência de que Pedro foi para Roma, irmão. Nenhuma. Nem na arqueologia e nem nas escrituras. Pelo contrário, a Bíblia mostra claramente, através de versículos, que Paulo, que foi para Roma e enviou a carta aos romanos, nunca mencionou Pedro nas suas cartas. Nunca. Ele mencionou muitas autoridades da igreja ali em Roma. Se Pedro era o bispo de Roma, como a religião católica ensina, Paulo teria colocado na sua carta ao bispo de Roma Pedro. Mas ele nunca colocou, porque Pedro não estava em Roma. Pedro nunca foi para Roma. Mas a igreja católica, para sustentar que Pedro era o sucessor de Jesus Cristo, certo? E que Pedro morreu em Roma, e que o bispo de Roma, que é o Papa, é o próximo seguidor, é o que lidera a igreja, a religião católica romana, que não tem nada a ver com Deus. Mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor é independente. Tudo mentira, porque Pedro nunca foi líder dos apóstolos, em primeiro lugar. Pois era proibido ter um único líder. Jesus Cristo proibiu isso. Ele disse que os apóstolos fossem iguais, não podia ter um maior do que o outro. Então, tendo Pedro sido incumbido de levar, todos eram iguais, somente Jesus Cristo era o maior e único líder da igreja e dos apóstolos. Então, tendo Pedro sido incumbido de levar as boas novas aos circuncisos, ou seja, pregar para os judeus israelitas de sangue, da lei de Moisés, que seguiam a lei de Moisés. Enquanto Paulo pregava para todos que não eram judeus e não seguiam a lei de Moisés. Através dessas características, nós vemos Paulo em Roma, porque era um povo que não era judeu, que não seguia as leis de Moisés. Por isso Paulo foi para Roma, mas Pedro não foi para Babilônia. Por quê? Então era de esperar que Pedro fosse para o maior centro do judaísmo da época, tal como Babilônia, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 8 e 9. Havia uma grande população judaica em Babilônia. A Enciclopédia Judaica Jerusalém, de 1971, volume 15, coluna 755, ao tratar da produção do Talmud babilônico, menciona o Talmud e as leis de Deus do Antigo Testamento. Eles mencionam as grandes academias de Babilônia, do judaísmo, durante a Era Comum, visto que Pedro escreveu aos residentes temporários espalhados pelo Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, literais. 1 Pedro 1. Segue-se logicamente que o lugar de origem da carta era Babilônia mesmo, que era o lugar literal mencionado, o maior centro judaico da época, onde tinha quase todas as nobrezas do judaísmo. E Pedro precisava pregar para eles, porque ele pregava para os judeus de sangue, e Paulo pregava para os que não eram judeus. Era um lugar literal mencionado por este nome. A Bíblia nunca indica que Babilônia se refere especificamente a Roma, nem declara ela que Pedro alguma vez esteve em Roma, como a religião católica tem dito.
esses séculos, Jesus Cristo disse que nenhuma mentira vem da verdade. Vamos então, junto com o apóstolo Pedro, conhecer mais dos mistérios do Senhor Jesus Cristo, enquanto Paulo está visitando os irmãos das cidades e se prepara para escrever a sua primeira carta para Timóteo. Iremos primeiro conhecer os ensinos do apóstolo Pedro, que também são ensinos da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreve sua primeira carta a todos os seguidores de Jesus Cristo espalhados pelo mundo, mas principalmente os irmãos que estavam nas regiões ali de Ponto, região da Galácia, região da Capadócia, região da Ásia e também da região da Bitínia. Eram regiões que tinham muitas cidades povoadas e vilarejos, irmãos. E Pedro escreve esta carta quando está na cidade de Babilônia, mais ou menos no ano 62 a 64 depois de Cristo. E Silvano escreve a carta, e escuta da boca de Pedro, e dizendo, ele escreve assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a todos os meus irmãos espalhados pelo mundo, aos irmãos de Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia, todos vocês, irmãos, que foram eleitos para serem salvos segundo a presciência de Deus. Ou seja, presciência é o conhecimento do futuro, que somente quem tem é Deus, o Pai. E essa presciência, o conhecimento do futuro de Deus para a salvação, só acontece porque vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Essa é a nossa eleição, irmãos, aceitar Jesus Cristo como Salvador. E tudo isso, e essa escolha foi confirmada pelo recebimento do Espírito Santo e santificação de vocês, que proporcionou finalmente que vocês fossem obedientes e assim fossem apagados todos os vossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. A vocês, irmãos, eu desejo muita graça e favor imerecido da parte de Deus, e que a paz de Deus seja sempre multiplicada. Por isso, irmãos, eu, apóstolo Pedro, sempre digo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, ou sem nós merecermos, Ele nos gerou de novo. Ou seja, nos deu uma nova vida, ressuscitamos a partir daquele dia que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso para que tivéssemos uma viva esperança verdadeira, e não aquela esperança que morre. Essa mesma esperança que foi confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus Cristo, se não tivesse ressuscitado, tudo estava perdido para a humanidade, irmãos. Mas Ele ressuscitou e nos deu uma esperança, uma herança incorruptível. Ou seja, uma herança que não pode ser corrompida ou desfeita. Uma herança, irmãos, incontaminável. Ou seja, que ninguém pode contaminar ou tirar de nós. E sabem por que esta nossa herança ninguém pode contaminar ou tirar de nós? E não pode ser contaminada, corrompida ou tocada por ninguém? Porque está guardada nos céus, irmãos, para nós. Sim, nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que mediante a fé em Jesus Cristo estamos bem guardados no poder de Deus para a salvação final das nossas almas, que vai se manifestar ou aparecer nos últimos tempos. Salvação essa que Jesus Cristo vinda nas nuvens do céu, e então receberemos o corpo glorioso igual ao de Jesus Cristo, chamado de arrebatamento da igreja. É nessa esperança que todos nós nos alegramos muito, irmãos, mesmo que muitas vezes fiquemos tristes por muitos momentos e acontecimentos nessa vida, porque é necessário passarmos por tentações, provas, perseguição e sofrimento. Mas tudo isso para que a minha fé e a sua fé em Jesus Cristo seja verdadeira e não de brincadeira, como aqueles que só servem a Deus quando está tudo bem. Quando chega a dificuldade, já abandonam o Senhor Jesus Cristo. Mas não, irmãos, essa prova da nossa fé, e que é a nossa fé, seja mais brilhante que o ouro fino. Brilha mais do que um dia. O ouro que um dia perece, a nossa fé seja mais brilhosa do que ele. Essa nossa fé é muito mais, porque ainda passa pelo fogo da perseguição e do sofrimento. Isso mesmo, a nossa fé tem que passar pelo fogo da perseguição, do sofrimento, para que, depois de passar por ela, brilhar muito mais. E com isso todos nós possamos ainda louvar, honrar e dar glórias a Deus na revelação de Jesus Cristo. Somente assim veremos e temos fé, ou não? Depois de passar pela provação, pela dificuldade, pelo sofrimento, não negarmos o nome de Jesus e irmos até o fim. Aí sim a nossa fé está provada e viva. Nossa fé, irmãos, amados, tem que ter uma prova. Não é só dizer que tem fé e pronto, não. Está tudo pronto, não. É preciso provar que realmente tem fé. E isso só é possível quando o seguidor de Jesus Cristo passa pela perseguição, pelo sofrimento e
pelo momento de maior sofrimento da sua vida, de angústia e de dor, e não nega que é de Jesus Cristo. Mas, pelo contrário, ele pode louvar, honrar e dar glórias a Deus na revelação de Jesus Cristo, mesmo estando em sofrimento. Ele prova que é de Jesus Cristo. Então, só assim veremos, se temos fé, que mesmo sem ver Jesus Cristo com os nossos olhos, nós o amamos e sofremos por ele. Que mesmo não vendo ele agora na nossa frente, mas acreditamos nele através do Espírito Santo dentro de nós, nos alegremos muito com a nossa alegria sublime e insuperável sobre qualquer tipo de alegria que tenhamos aqui nesse mundo. E com isso, vamos alcançar o final da nossa fé, que é a nossa salvação, as nossas almas. Esta mesma salvação, irmãos, que todos os profetas de Deus antigamente falaram e documentaram, escrevendo na Bíblia, que agora está em nosso poder. Esses homens de Deus falaram com muito cuidado esse favor imerecido de Deus. Esse favor que, ou graça, agora nós conseguimos, irmão. Mas naquele tempo, anos atrás, os profetas e homens de Deus, eles marcavam os tempos, as horas, as estações, indicando o Espírito de Jesus Cristo que está neles, que em breve o Messias, Jesus Cristo, iria vir ao mundo e sofrer e morrer na cruz do Calvário. Mas depois ele iria ressuscitar em glória, nos dando a bendita salvação. Esses mesmos profetas, irmãos, profetizaram e falaram dessa salvação de Jesus Cristo naquele tempo. Não para eles mesmos, mas para as pessoas que viviam no tempo deles. Que viviam no tempo deles. Foi para eles também? Foi para eles mesmo? Para o pessoal que vivia no tempo dele? Não. Foi para o futuro, irmão. E para quem foi? Eles pregaram para todos nós hoje que sentimos esta salvação depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, disse o apóstolo Pedro. Porque esse evangelho foi pregado por pessoas enviadas pelo Espírito Santo, irmãos. E enquanto muitos recusam esse evangelho e o Senhor Jesus Cristo, os anjos prestam muita atenção nisso. Portanto, aumentando cada vez mais a nossa inteligência, nós sejamos acordados para a vida, irmãos. Não brinquem não, porque a coisa é séria. Esperem inteiramente no favor imerecido de Deus, que foi oferecido a nós. Quando Jesus Cristo apareceu, agarrem essa oportunidade. Porque nós, irmãos, todos nós não merecemos nada. Portanto, irmãos, vamos usar de muita sabedoria e inteligência. Fiquem atentos e só confiem mesmo no favor imerecido de Jesus Cristo. Quando se revelou, não confiem em vocês mesmos, nem nas suas religiões, nem em denominação religiosa, nem em líder religioso. Antes de todos esses, confiem primeiro no Senhor Jesus Cristo e no favor de Deus. Exatamente como fazem os filhos obedientes, não se conformando com as coisas erradas, até mesmo as coisas pequenas erradas, que dizemos assim: isso não vai fazer diferença nenhuma não. Não, irmãos. Cuidem sim de tudo isso que é errado, que vocês faziam antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E pensem comigo, irmãos, vejam só. Se o Deus que através de Jesus Cristo nos salvou da condenação do inferno é santo, então todos nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em corpo, alma e espírito, devemos ser santificados, deixar que Jesus Cristo nos santifique, tirando as coisas erradas de nós. E ser santo, irmãos, segundo esse nosso Deus, não é fazer milagres, não. Como alguém ensina errado. Não é falar em línguas estranhas, não. Não é profetizar, não. Não é ter dom de curar, não. Ou orar e Deus ressuscitar, não. Ou até fazer maravilhas aos olhos humanos, não. Não, irmãos. Essas coisas realmente têm que existir. São milagres na vida de um seguidor de Jesus Cristo. Mas ser santo mesmo diante de Deus é ter todos os seus pecados destruídos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora vai tirando tudo quanto é de erro da sua vida através dos ensinos de Jesus Cristo, que é o Evangelho. É lutar e se corrigir para seguir e cumprir os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é ser santo e ser santificado. Toda vez que você tem um erro, você está se santificando, se tornando melhor. Se tirando um erro de acordo com o que Jesus Cristo ensinou. Não é de acordo com o que a sua religião ensinou, não, com a sua denominação ensinou, não, com o que o seu líder... Não. Vá além dos evangelhos, veja o que Jesus Cristo ensinou e siga. Você vai se limpando, se santificando.
Santo é quem estuda e pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse sim é verdadeiramente santo e santificado diante de Deus. Portanto, está escrito na Bíblia, Deus dizendo assim: sejam santos todos vocês, porque eu, Senhor Deus, sou santo. E se vocês, irmãos, chamam de Pai aquele Deus que não faz acepção de pessoas, ou seja, não tem escolhidos, nem queridinhos e nem protegidos, todos são recompensados da mesma forma justa e honesta diante dele. Não tem ninguém melhor do que ninguém, nem cargo vale nada diante de Deus. Então, diante dele, deste Deus, façam todas as coisas com respeito e honestidade durante o tempo que vocês passarem aqui neste mundo, sabendo que muito bem, cada um de vocês que não foi com ouro, prata ou dinheiro ou poder que vocês foram libertados das histórias de trancosos, dos contos da carochinha, das histórias de magia e fantasia, das histórias de bicho-papão que vocês viviam, que todos nós recebemos dos nossos pais quando nascemos, da nossa sociedade, das culturas, das nações, das religiões do mundo, histórias de fantasia e trancosos, tudo mentira que a gente adquire. Nós não fomos libertados dessas coisas simplesmente com prata, ouro ou glória, não. Não foi com riqueza que nos libertou dessas agonias, desses ensinamentos do mundo, não. Mas foi com o precioso e santo sangue de Jesus Cristo, como se fosse o sangue de um cordeiro limpo, que sem defeito, sem mancha, e que foi escolhido a dedo para poder fazer o sacrifício e Deus aceitar com prazer a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, irmãos, que já existia antes da fundação do mundo, mas que apareceu agora, nestes últimos tempos, por amor de todos nós, e foi por causa de Jesus Cristo que vocês creram finalmente na maneira correta em Deus. Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e lhe deu glória, poder para isso, para que a nossa fé e esperança estivessem em Deus e não nas coisas locais desse mundo que vivemos. Não na religião, não na denominação, não na cultura, não na sociedade, mas em Deus. Deus, irmãos, purificou, limpou as nossas almas através da obediência da verdade que é Jesus Cristo, nos preparando para o amor entre os irmãos, que não é fingido, não é falso. Então amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, e com isso... E como isso é possível? Amar uns aos outros ardentemente. É simples. Isso é possível porque vocês nasceram de novo, quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E desta vez não nasceram contaminados pelo pecado, que é a semente estragada, que vem de Adão. Não, irmãos. Vocês nasceram ou ressuscitaram de novo, quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador, espiritualmente falando, da semente santa e produtiva, que é a palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque todos os homens é como o mato e as flores do campo, irmãos, sem vigor e força. E é só no começo, aquele vigor, aquela força na planta, né? na flor no campo. Depois seca o mato, as flores do campo caem, se murcham, mas a palavra do Senhor e os ensinamentos de Jesus Cristo é diferente. Eles permanecem para sempre. E foi esta palavra verdadeira que foi ensinada e evangelizada para vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 até o 25. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre, irmãos. Amém.